Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, o tema de hoje é: em que parte o perito judicial se encaixa no sistema acusatório? Você sabe o que é sistema acusatório? Bom, pessoal, antes de começar aquela breve resenha, se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like ou seu dislike, comente alguma coisa para engajar o vídeo, para a gente trazer mais gente para essas discussões da área da perícia judicial. E, se puder, compartilhe nas suas redes sociais para trazer mais discussão para a área, ok? Bom, voltando ao tema, o sistema acusatório é aquele sistema que separa a função de cada agente público, né? De cada agente no sistema da justiça, né? Então você tem a vítima, né, que sofreu algum crime contra ela. Existe o acusador, né? No caso da área penal é o Ministério Público. Existe o investigador, que é a polícia, né? As várias polícias e inteligências de polícias que fazem investigação criminal. Existe o julgador, que é o juiz, né? Que é o julgador em si. E basicamente, se o julgador de primeira instância cometer algum erro, os julgadores de segunda instância vão corrigir ou vão manter, dependendo das alegações, né? E antigamente podia se julgar sem muito fundamentação. Hoje não, hoje cada alegação, cada sentença tem que ter a sua devida fundamentação para dizer como que o juiz chegou naquela decisão. Então existe aí, você conseguiu separar o acusador do investigador, do acusador e o julgador? Porque você imagina se a vítima fosse um juiz. Então o juiz, ele era vítima, ele abria um inquérito policial, ele mesmo investigava, então ele era vítima e investigador. Ele era dono do processo, quer dizer, ele era o acusador também, vítima, investigador, acusador e julgador. Imagina um juiz sendo tudo isso daí. É lógico que ele vai ser tendencioso. Ele é a vítima, ele foi lá investigar, ele tem intenção de pesar para o lado dele, né? E de colocar o acusado na posição de réu e de condenado, né? Então, o sistema acusatório, ele destrói isso daí. Ele separa essa cadeia para que não fique algo tendencioso. Então nós temos a vítima, geralmente cidadão, o Ministério Público entra como acusador na questão penal, a polícia é chamada na abertura de um inquérito para investigar, ela apresenta um relatório para o Ministério Público, o Ministério Público identifica se tem prova condizente ou não, se tem, ele abre um processo judicial e o juiz julga. O juiz julgando de primeira instância, ele passa para a segunda instância, caso a sentença não seja interessante para uma das partes. Tanto o acusador, que é o Ministério Público, quanto a vítima podem apelar para a segunda instância ou para que eles chamam de terceira instância, né? Mas existe uma conotação aí, diz que os supremos não são instâncias, né? Não são terceira instância, né? São instâncias superiores e que têm funções diferentes. Não tem a função de julgar o mérito, eles têm função de, por exemplo, o STF, de julgar se o processo ocorreu dentro da Constituição. O STJ, se o processo não infringiu nenhuma lei, né? Então, tudo bem. Conseguiu identificar aí a separação não dos poderes, a separação das entidades?
vítima, acusador, investigador e julgadores. Tá? Onde o perito entra nessa questão? O perito judicial. Bom, lembrando que o perito judicial, ele é da vara civil e não da vara criminal. Da vara criminal nós temos a polícia, os peritos concursados da Polícia Federal, da Polícia Civil. Nós, peritos judiciais, nós somos, a gente trabalha na área civil. Por isso, muitas vezes, nós somos peritos independentes, né? Somos contratados, não somos funcionários públicos. Nós simplesmente somos contratados. A gente se encaixa num requisito de perito, o juiz aceita, o tribunal aceita, ele nomeia a gente. E a gente vai, apresenta a proposta e tudo mais. Já o perito criminal, lá o perito concursado, ele não cobra para fazer o serviço porque ele é funcionário público. Tá, e onde se encontra o perito judicial que trabalha na área civil, nessa cadeia do sistema acusatório? O perito judicial, ele se encaixa na questão do investigador, tá? Bom, no caso da civil, a vítima e o acusador são as mesmas, né? A vítima sofreu um dano, então ela contrata um advogado e ela mesma acusa o réu de cometer um erro. Tudo bem até então. O réu, ele vai se defender com o advogado na forma da lei. Então nós temos aí a vítima acusadora a mesma, e temos depois o julgador, que é o juiz, e cadê o investigador aí no meio? O investigador é o perito. E devido ao princípio da separação, dessa separação acusatória aí, você não pode ter o juiz investigando. O juiz não pode investigar, lembra? Existe essa separação do sistema acusatório, né, entre juiz, investigador, acusador e vítima, né, no criminal. Na civil é a mesma coisa, o juiz também não pode investigar, né? Ele pode, então, o que ele faz? Ele geralmente, como isso também não é uma lei, a lei não é clara nesse ponto. A Constituição deixa clara essa separação do sistema acusatório, mas não especifica detalhadamente, tá? Mas deixa claro os princípios básicos. Então, o perito, ele entra como investigador, né? E por isso que o juiz, quando você vai tentar conversar com ele, e você, perito, vai querer tirar algumas dúvidas com o juiz, ele não vai querer te atender se você já estiver envolvido na causa. Se a pergunta for sobre a investigação, sobre a perícia, ele não vai querer participar. Por quê? Senão vai dar conflito entre julgador e investigador. Então você, perito judicial, você é o investigador e você age independente do juiz, tá? Inclusive o juiz que te nomeou, ele pode ser substituído, ele pode entrar de férias e aí substitui por um outro, todas as causas daquele juiz vai ser jogado para uma outra vara. Então, evite você de tentar um conluio com o juiz. Porque assim, para o perito iniciante, parece que você trabalha para o juiz, né? Então você vai lá tirar as dúvidas. Ô, juiz, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? E se eu fizer assim, juiz? E se... Entendeu? O juiz não vai querer te ajudar nesse ponto, porque ele pode ser acusado pelo Conselho Nacional de Justiça de estar em conluio com a investigação, de comprometer a investigação do perito, né? Então o perito, ele tem que agir sozinho, tá? O perito é independente e ele age sozinho. O laudo dele não pode ser, não pode sofrer interferência nem das partes e nem do juiz, tá? Então entenda o motivo e a separação do investigador perito judicial, ok? Bom, pessoal, você que é perito, já passou por questões dessa, que você tentou pedir algumas informações para o juiz e o juiz não quis te atender quando você está agindo na perícia?
Porque, assim, às vezes se você quer alguma informação, excelência, eu preciso da informação sobre os autos, uma informação das... Ele vai te auxiliar, ele vai colocar um auxiliar para te auxiliar, ele vai te mandar para a secretaria, mas, assim, informações sobre a perícia, como você deve desenvolver a sua perícia, não. Isso daí é você que manda, você que é o investigador, você que é o profissional capacitado para fazer aquela perícia, tá? Bom, pessoal, deixei aqui informado, mais ou menos, como é a separação do sistema acusatório. E se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, deixe seu like, compartilha, faz algum comentário, que é sempre muito interessante e muito bom pra gente, ok? Grande abraço!